Olá! Mais um sábado aqui, e aqui a gente está agora fazendo algo muito especial, pessoal, porque a gente vai finalizar o livro de Jó. Então, você que acompanhou os dois últimos vídeos, que eu gravei com a Carol, depois que eu gravei com o Matheus, com a Carol nós fizemos a introdução, o prólogo do livro de Jó. Com o Matheus, falamos um pouquinho sobre os discursos, pelo menos ali aquele primeiro ciclo de 3 discursos, né? De Bildade, ele faz e tal. Agora Isofar, agora a gente vai chegar para o finalmente, a gente vai ver os últimos discursos, a questão com Eliú, a conversa de Jó com Deus e o epílogo. E depois nós vamos entrar em Isaías, os primeiros 8 capítulos. E para fazer esse bate-papo comigo, muito bacana, tá o Dani. Beleza, Dani? Como é que você tá? Tudo bom, Dilian? Muito bom estar aqui com vocês hoje. É uma alegria a gente poder comentar sobre esses capítulos e aprender muito com eles. Bora lá! É isso aí. E a nossa ideia é exatamente essa, é aprender um pouquinho sobre o texto, porque a gente está lendo o texto juntos. Eu espero que você que está aí com a gente esteja fazendo a sua leitura e que você participe com a gente. Como que você pode participar? Primeiro, você pode, óbvio, assistir os vídeos, compartilhar, curtir os vídeos. E você pode e deve, na verdade, escrever aqui nos comentários como é que foi a sua leitura. O que você achou interessante desses capítulos finais do livro de Jó e o comecinho do livro de Isaías? Como é que foi para você? O que Deus falou ao seu coração ao longo desse texto? Agora, se a gente pode fazer um pequeno resumo, o que a gente tem? A gente tem Jó, esse homem que foi declarado pelo próprio Deus no capítulo 1 e no capítulo 2 como um homem reto, como um homem íntegro. Nós estamos vendo que a Bíblia, que essa narrativa está tratando um pouquinho sobre uma questão bastante filosófica da época, que era a questão da meritocracia, que existe até hoje, ou dessa justiça retributiva, que você vai receber de acordo com aquilo que você fizer. E nós vemos então que há uma inversão nesses valores, porque afinal de contas, Jó fez só o bem e acaba recebendo algo terrível. Vemos que essa é a proposta dos 3 amigos que acusam Jó o tempo inteiro e Jó, ele se defende o tempo inteiro. E agora, nesses pontos finais, nós vamos ver que Jó, ele avança um pouco nessa sua autodefesa. Porque não só ele se defende falando, eu não fiz nada errado, mas agora ele, de certa forma, é como se aquela imagem do capítulo 1 e 2, onde Deus está sentado no seu trono e os anjos vêm para prestar contas, Jó agora chama Deus. Assim, Deus, olha, eu quero entrar nesse ambiente aí para a gente conversar. Eu quero ouvir de você o que está acontecendo. Eu conheço as minhas atitudes, e inclusive os textos são bem marcantes que ele fala, eu fiz pacto com os meus olhos para não olhar para outra mulher. Ou seja, cara, ele fala assim, olha, eu fiz de tudo certo. E está acontecendo tudo isso comigo. Senta aqui, vamos conversar. Por que isso está acontecendo? E Jó, nesse momento, começa a cair numa situação que muitas vezes a gente pode acabar caindo também, né, Dani? Que é essa situação de acusar a Deus, mesmo que talvez seja intencional, de acusar a Deus de ser injusto. Afinal de contas, peraí, Deus, como assim? Você não viu que poxa vida, eu ajudo as pessoas mais necessitadas, eu faço viagem missionária, eu tô todo domingo, né, na igreja, faço isso, faço aquilo, eu escuto todos os vídeos da IBNU aqui no YouTube, e como assim agora a minha unha encravou? Não aceito isso aí, não pode ser desse jeito, né? E aí que a gente vai começar a ver essa... Diga, Dani. Não, então, eu acho curioso isso, porque a situação de Jó é uma situação que até muita gente tem medo, né, de questionar, de falar assim, Deus, o que está acontecendo, né? Vamos conversar. Jó, ele é muito ousado na sua atitude diante de Deus e diante dos amigos, porque a compreensão dele da vida é de que, olha, a gente não deve fazer nada de errado e eu não fiz nada de errado, pelo menos eu não vejo nada de errado que eu tenha feito. E, ó, eu fiz o meu acordo com os meus olhos, que nem você falou aí, né, de não olhar com cobiça para as moças e tudo mais. Eu tô nessa situação, então, assim, Deus, e aí no final da fala dele, ele até usa esse termo, né,
eu assino aqui a minha defesa, né? É um termo até meio, parece um termo jurídico de advogado, né? Eu me identifiquei bastante aí com Jó nessa passagem. E aí ele fala, Senhor, tá, minha defesa tá aqui, ó, tô apresentando minha defesa, agora eu preciso de uma resposta, né? Uhum. O que me chama a atenção nessa parte do livro, nessa atitude de Jó, é como ele se coloca diante de Deus como alguém que está disposto a ouvir, né? Está indignado e não tem medo de se colocar diante de Deus, porque sabe o Deus que adora, sabe o Deus que serve, que é um Deus amoroso, que é um Deus misericordioso, é um Deus que, sem dúvida, ele não. O legal de Jó é que ele não duvida que Deus é justo e que Deus é amoroso, né? Uhum. E aí a gente vê esse movimento de Jó nesse sentido, que às vezes a gente tem um pouco de temor, às vezes a gente tem um pouco de medo, eu diria até um medo que não faz muito sentido, né? De perguntar para Deus, de falar, Senhor, me fala o que está acontecendo, por que eu estou sofrendo, por que isso está... essa disposição de realmente aprender, de estar diante de Deus e aprender o que é que Deus tem para nos dizer. E aí Deus vem nesse movimento misericordioso, vem falar com Jó, e eu vou deixar você continuar aí, para não avançar muito, mas a gente vê Deus se apresentando, né, de forma muito amorosa, falando com Jó. E o que é interessante, Dani, é que a gente vai perceber uma realidade bem marcante. Essa realidade de que Deus fala, Deus se aproxima de Jó. E Deus se aproxima não respondendo às perguntas que Jó fez, mas Deus se aproxima procurando esse relacionamento. Deus se aproxima procurando estabelecer um avanço, vamos dizer assim, no pensamento de Jó. As perguntas de Jó são perguntas sérias, são perguntas marcantes, mas Deus ele olha para Jó e fala assim: Jó, deixa eu abrir um pouco os seus olhos. Deixa eu mostrar para você algo que é muito maior. Porque no meio do furacão, o que acontece? A gente se centraliza, a gente começa a ver que o mundo está girando só em torno do nosso próprio problema. E aí, de repente, Deus tira Jó desse lugar e, na verdade, não tira. Deus fala com Jó no capítulo 38, do meio da tempestade. Então, a gente iria imaginar que Deus ia levar Jó para quê? Para uma praia gostosa, né, com areia branquinha, aquele mar verdinho ou azul, sei lá, depende da sua opção de cor, né? E ali peixinhos coloridos passeando, né, e tal. Não, pelo menos para quem gosta de praia como eu, né? Mas Deus fala com Jó do meio da tempestade. Isso mostra que a nossa tempestade é o lugar onde Deus está sentado, tranquilo, tomando o seu chimarrão sem grande dificuldade. E nessa aproximação de Deus, nesse ampliar de visão daquilo que Deus vai trazer para a vida de Jó, nessa possibilidade de Jó crescer, Deus é interessante que ele estabelece alguns limites, Dani, que eu acho bastante interessante. Jó estava passando por aquilo, os amigos dele estavam ali, inclusive acusando Jó, mas você vê que Deus não fala com os amigos. Deus fala só com Jó. Porque o que o texto propõe é que Jó estava sentado, os amigos também junto, e Jó, naquele fervor da coisa acontecendo com os amigos, fala assim: eu quero que Deus venha aqui e responda a minha pergunta. E aí Deus começa a se dirigir somente a Jó. E lá no finalzinho, no capítulo 42, Deus inclusive manda Jó orar por esses amigos por terem falado errado a respeito dele mesmo. Deus quer impedir, parece que Jó se agarre na própria inocência acima da pureza moral de Deus. Porque, afinal de contas, parece que começa a ser essa situação. E esse pode ser um caminho perigoso para a gente. Da gente, de repente, por causa da nossa inocência, questionar a pureza moral de Deus. Questionar a justiça divina em relação à nossa vida. E as queixas de Jó começaram a caminhar por isso. E nesse discurso, Deus começa a falar sobre o quê? Sobre a criação. Deus começa a falar sobre as coisas que são incompreensíveis. Ele fala sobre aqueles animais, como o Leviatã, o Behemoth, falando assim, cara, esses bichinhos aí que todo mundo tem medo, eles são os meus bichinhos de estimação. Como você tem aí o seu gatinho, né, que tá aqui, aí, ó. exatamente, eu pego no colo, faço cafuné na cabeça, e quando eu chego perto deles, igual cachorrinho, sabe, que fica com a barriga para cima para receber carinho.
Então, assim, como que você pode compreender? Deus, ele fala sobre algumas coisas até extremamente interessantes, assim, totalmente fora da compreensão. Eu fui com os adolescentes e os jovens, há alguns domingos atrás, no planetário aqui no Ibirapuera, em São Paulo. E a gente viu ali a questão das estrelas. E a gente começa a ver as questões, olha, tá vendo aqui, tá vendo esses 2 pontinhos aqui que estão um do lado do outro? Olha, eles estão a não sei quantos mil anos-luz de distância um do outro. E Deus, ele vai falar assim, ó, você conhece ali aquela constelação? Olha, ela tá aqui na palma da minha mão. Então, assim, ele trabalha com elementos que são elementos, assim, totalmente surreais. E dentro desses conselhos, ele fala, olha, eu estabeleço o limite para cada coisa, o limite para o mar, o limite para a terra, eu tenho o controle da luz, eu tenho o controle dos animais, eu tenho o controle de tudo. E ele, inclusive, propõe: você quer fazer o seguinte? Quer ver como a coisa funciona? Você quer ficar no meu lugar por um dia? Parece ali aquela história daquele filme, né? Como é que era o nome do filme? O Todo-Poderoso, que foi com o Acho Jim que é isso Carrey. mesmo. Fica como no meu lugar por um dia. Responde os e-mails aqui, né? E aí Jó vai perceber que não tem condição de fazer essas coisas. E é nesse momento marcante dessa reaproximação e de que quando nós nos aproximamos de Deus, o nosso olhar é ampliado para entendermos a glória, a grandeza desse Deus tão poderoso, que Jó, ele vai poder fazer aquele discurso que a gente sabe que é o último dele, ali no texto falando: antes eu te conhecia de ouvir. E só isso aqui já me deixava como uma pessoa que era reta, íntegra, pura, que se desviava do mal e que recebeu de Deus essa aprovação. Mas ele fala assim: mas agora a coisa é diferente. Agora meus olhos foram abertos e ampliados e eu consigo ver essa tua glória e essa grandeza. E no meio disso tudo, é a coisa. Já conhece aquela famosa imagem do pontinho azul, Dani? Eu acho que eu fico imaginando alguma coisa assim, sabe? Então, A gente se acha tão grande, tão cheio de coisa, e aí quando a gente vê aquela imagem do ponto azul, a gente é uma poeira cósmica dentro de um espaço que recebeu um feixinho de luz e que nem dá para ver direito. eu acho muito interessante porque Jó, quando ele é colocado nessa posição, né? Ele chama Deus, Deus vem até ele, fala com ele, como você bem colocou aqui, narra todas essas coisas, mostra a sua grandiosidade, fala aí que nem se falou, né, da galáxia que está na palma da mão e tal. E é curioso como toda essa grandeza de Deus, Deus coloca isso e talvez, se você só ouvisse falar sem ler o texto, talvez você pensasse assim, cara, Deus está falando isso para mostrar como ele está distante de Jó, como ele é né, o outro, o grande, Maioralzão, né? o Tipo, simplesmente. grandioso, e, Uhum. né, mas é curioso como quando você lê o diálogo, quando você se aproxima do texto, você vê como Deus, na verdade, ele está se aproximando de Jó, estreitando o relacionamento com Jó, porque Deus abre certas questões para Jó, que nem essa oferta, né, de ser como estar no lugar dele por um dia. Deus abre tudo isso para Jó como uma forma até de se aproximar dessa pessoa, né, desse homem que está sofrendo tanto. E esse movimento de aproximação, eu acho interessante porque ele ao mesmo tempo, Deus mostra o quão grandioso ele é, o quão poderoso ele é, o que ele faz, o que ele mantém no universo, né? As estrelas que você falou, né? Que estão tão distantes para os nossos olhos, elas estão tão próximas, mas na realidade elas estão tão distantes uma da outra. Deus estabelece esses limites na criação, nas leis da física e tudo mais, mas ele ao mesmo tempo ele fala com a gente. Quer dizer, Deus não está em silêncio. E isso é muito bonito da gente ver. Deus, ele não fez o universo, não estabeleceu esses limites, ligou o botão e saiu correndo. Não. Ele fez tudo isso, ele criou tudo isso para que ele pudesse, ao mesmo tempo, ter um relacionamento conosco, para que ele, mantendo o seu poder, mantendo toda a sua glória, se aproximasse dessas criaturas que são seres humanos. Então, a gente fica deslumbrado com essa descrição que Deus faz da sua atuação no universo, ao mesmo tempo que isso parece tão distante
na verdade, Deus está se colocando de forma muito próxima do homem, revelando quem ele é, revelando como ele se importa conosco, né? E eu acho que isso tudo mexe com a gente quando a gente lê o texto, porque Jó chega no final do 42 e ele fala no final, né? Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Quer dizer, é um negócio assim, se aproximou de Deus, né? Ele estreitou os laços com o Senhor. Acho isso lindo demais. E de certa forma, quero fazer agora aqui, Dani, uma transição dos livros que a gente vai fazer. Porque no final, Jó, ele recebe o dobro de tudo aquilo que ele tinha no capítulo 1. Né? Então, se você olhar ali, se antes ele tinha 7, agora ele tem 14. Né? Então, assim, exatamente o dobro. De cada coisa que é mencionada no capítulo 1, agora ele recebe o dobro. E depois desse relacionamento, e não é que agora Jó, agora que você então viu a Deus, então agora você vai ter mais riqueza. Não, lembra, o texto todo está falando sobre não a essa questão dessa meritocracia, mas ele está falando sobre o fato de que Deus realmente também abençoa as pessoas, e isso não tem problema, e a pessoa precisa ter um relacionamento correto com essa bênção de Deus, que é uma das grandes questões que a gente vai pegar agora aqui no livro de Isaías. Porque o que acontece? É interessante, pessoal. Se você observar, o comecinho de Isaías vai dizer os reis do período do qual Isaías vai fazer as suas profecias. Ele vai dizer que é o reino de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Gente, é bastante tempo. São 4 reis aí. E lembrando que os reinos do sul não eram como os do reino do norte, que muitas vezes eram pequenos pedacinhos, né? Muito curtos os reinos. Mas aqui eram reinos grandes, pessoas que reinavam por um bom tempo. E o que é marcante a gente perceber que houve grande expansão territorial e grande questão, principalmente ali com Uzias, né, e Jotão, grande prosperidade na nação. E essa prosperidade levou o povo a exatamente falar isso. Bom, já que Deus está nos abençoando, né, no sentido de que nós estamos recebendo aqui riqueza, estamos com colheitas fartas, estamos ampliando o nosso território, automaticamente isso é bênção divina e é porque a gente está fazendo tudo certo. Olha aí, a mesma proposta que vai ter em Isaías, ou em Jó, só que agora é diferente. O povo se achando agora no direito de fazer a coisa, de achar que estava fazendo a coisa certa. E é nesse momento que Deus vai mostrar algumas realidades. Primeiro, mostrar, olha, gente, a coisa está pesada pro lado de vocês. Inclusive, os seus vizinhos aqui do norte, a coisa está chegando perto deles. A Assíria está chegando para dominar tudo. Você vai ver, por exemplo, Ezequias, um rei extremamente orgulhoso, mostrando ali todo o seu palácio, todas as suas riquezas. Há uma realidade de uma pomposidade, inclusive de uma pomposidade religiosa. Olha, nós trazemos o sacrifício, nós fazemos tal coisa. Só que daí Deus vai olhar e falar assim, tudo isso não vale de nada, porque o coração de vocês não está conectado comigo. Exatamente o que não existia? Não existia relacionamento. Existia religiosidade sem relacionamento. Existia ações litúrgicas sem verdadeira santidade. E a santidade envolve essa aproximação com Deus. Envolve o fato de você ser próximo e parecido, ou buscar isso, porque Deus é santo, 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 né? Como ele sempre é descrito no texto bíblico. Mas esse povo afastado começou a viver achando que ele poderia fazer injustiça com o pobre, com a viúva, com os estrangeiros, achando que poderia cobrar impostos da forma como quisesse e machucar todo o povo, achando que poderia oferecer a Deus qualquer tipo de sacrifício, porque afinal de contas Deus estava se alegrando, afinal eu estava indo bem na vida. E esse é um ponto. Jó sofreu na vida, mesmo sendo reto e justo. Aqui tinham pessoas que estavam indo bem na vida, só que não eram retas, não eram justas e não buscavam essa aproximação com Deus. E aí que Deus vai trazer Isaías para buscar trazer essa reaproximação, né, Dani? Não, e é muito interessante porque o que Isaías parece estar mostrando para a gente é uma situação, como você falou aí, né, uma situação que teoricamente seria diferente da situação de Jó, mas na prática ela revela a mesma necessidade que nós temos de nos relacionarmos com Deus de forma íntegra.
E eu acho que é esse o ponto todo de Isaías, para trazer as pessoas para a realidade. Eu acho que a nossa vida muitas vezes acaba entrando num automático, e eu acho que essa avaliação é interessante a gente fazer. A gente entra num automático e fala assim, tá tudo certo, eu tô fazendo, né, que nem eles estavam aqui, né, tô fazendo tudo que tem que fazer aqui da lei, o reino tá prosperando, olha só as minhas riquezas. Aí a pessoa vai subindo no orgulho e vai deixando de lado a parte mais importante da vida, que é o relacionamento genuíno com o Senhor. E acho que aí é que Deus mais uma vez vem de forma amorosa e misericordiosa para trazer o coração do ser humano. Falou, presta atenção, eu tô aqui, eu quero me relacionar com você. E a misericórdia de Deus, ela vai nesse sentido, né? Por mais que a gente, eu tô olhando aqui para outro lado, Deus quer olhar nos nossos olhos, ele quer falar diretamente conosco e quer nos mostrar a vontade dele para nossa vida. E acho que essa é a lição aí que Isaías e Jó também, né? Mas que Isaías tem para gente. Um movimento da parte de Deus para se reaproximar com a gente, né? Pessoal, e é isso aí. O capítulo 1, 2, 3 e 4 vai mostrar a nação rebelde. O quanto eles estavam longe de Deus, mesmo até fazendo coisas que estavam na lei, mas com um coração totalmente disperso. E para mim, os capítulos 5 e 6 são um grande marco. O capítulo 5, dessa nossa parte, eu sei que a gente vai até o 8, mas para mim o capítulo 5 é um dos textos mais, assim, fortes de Isaías. Porque ele vai fazer o famoso cântico da vinha, logo no começo. Ele vai falar, olha, eu plantei uma vinha e eu fiz de tudo. O solo era fértil, eu plantei as melhores sementes, eu construí torre de vigia, eu fiz um lagar, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E aí ele vai dizer lá no versículo 7, olha, a vinha que eu plantei é a nação de Israel. E o que eu acho interessante é que nesse cântico de amor do dono da vinha pela sua vinha, talvez a gente pudesse esperar a seguinte situação. E aqui eu acho isso muito, muito, muito interessante, Dani. Porque de repente a gente poderia falar assim: o meu cântico de amor por isso envolve eu desejar receber um retorno desse amor para mim. Mas é bem marcante a forma como Deus propõe isso. Ele fala assim: olha, eu fiz tudo isso pela minha vinha, eu amei a minha vinha tanto e dei tudo que eu podia para que ela fosse a melhor vinha possível e ela não foi. E sabe por que ela não foi? Não foi porque ela não fez coisas para mim, mas porque ela não fez a coisa para o próximo. Olha só o versículo 7, que para mim é um versículo que sempre me confronta. Ele vai dizer assim, ó: pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Deus então amou Israel e Judá. E aí ele vai dizer assim: ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. O que Deus esperava por ter amado esse povo? Ele esperava que fosse um povo de pessoas justas, mas eles foram um povo de pessoas que derramaram sangue, ou seja, que trouxeram a morte e a desgraça. E depois ele diz assim: ele esperava a retidão dessas pessoas, mas ouviu gritos de aflição. Ou seja, a nossa posição, e eu acho que por isso que é tão marcante, por exemplo, quando o Tiago vai dizer que a religião verdadeira é cuidar dos órfãos, das viúvas e do estrangeiro. Por quê? Porque a realidade envolve exatamente essa nossa conexão. E exatamente esse povo ele estava totalmente furado, por quê? Porque apesar dele ir no templo e oferecer sacrifícios, eles eram idólatras e a forma como eles, ou seja, a sua relação com Deus estava distorcida pela idolatria, e a idolatria tem a ver com o quê? Com eu estabelecer os limites do meu próprio Deus. Afinal de contas, essa imagem agora eu chamo de meu Deus e eu determino para ele o que ele pode e o que não pode fazer. Porque afinal, eu que estabeleci esse relacionamento. E com o próximo, porque envolve a minha sensação de me tornar o próprio Deus. Afinal de contas, eu acho que os outros têm que fazer coisas boas para mim, e eu tenho que receber glória, honra e poder e majestade,
e com o outro é só paulada. Eu não tenho dívida, não tenho nada em relação ao próximo e eu posso passar por cima dele da forma como eu quiser. E essas duas expressões, derramamento de sangue e gritos de aflição, demonstram o coração de Deus de estar vendo a maldade sendo o padrão dentro da nação ali, do seu povo que ele amava, e que ele amou para que essas pessoas pudessem amar também. Eu acho que isso, pessoal, é a grande chave. E aí eu sei, você vai falar um pouco talvez do capítulo 6, porque ele é a quebra, é o momento onde Deus então vai falar: parem com isso, parem com essa atitude e voltem-se para mim. E ele vai chamar então Isaías para isso, né, Dani? E acho que quando chega ali, como você falou, no capítulo 6, já caminhando aqui para o desfecho, a gente percebe, tem alguns versículos ali, a partir do capítulo 6, né, até o capítulo 8, mas tem alguns versículos ali que chamam bastante a nossa atenção, nesse sentido de que Deus, primeiro, ele está apontando essa injustiça que ele vê com tristeza no povo de Israel, mas ao mesmo tempo ele mostra a sua misericórdia e ele vai falar na visão ali, né, do chamado de Isaías e tudo mais, ele vai trazer uma palavra de perdão, né, perdão dos pecados e tudo mais, uma atitude, como a gente estava falando aí, de reaproximação. Então Deus vê toda essa desgraça, Deus vê toda essa situação, ele vai anunciar que tudo isso vai ter um fim, né? Ele vai anunciar uma mudança completa no cenário, ao mesmo tempo que ele está dando esperança para a humanidade, né? Então acho que Exato. essa questão, a esperança de que, olha, vocês não estão fazendo certo agora, mas vai vir, né? Tem as passagens ali messiânicas, então vai vir um Messias, vai vir o príncipe da paz e tudo mais, que vai trazer essa restauração com esse objetivo de que o ser humano ele possa viver uma vida de justiça, de retidão, de amor, baseado no relacionamento com o próprio Deus. Quer dizer, a gente enxerga essa misericórdia, acho que isso fica muito claro, até quando Jesus vem e traz essa questão, né, em Mateus, por exemplo, Mateus capítulo 18, que o pessoal fica muito preocupado com quantas vezes eu tenho que perdoar e tudo mais, e Jesus, ele traz aquele ensinamento tão bonito sobre o relacionamento com o próximo, ele é baseado na forma com que a gente se relaciona com Deus. Então, quando a gente reconhece o quanto Deus está sendo bom conosco, a gente passa a refletir isso na nossa vida com o próximo. E é isso que faltou ali para Israel, né? E é assim que eu acho que a gente pode enxergar toda essa lição desse texto que a gente acompanhou até aqui. Aliás, eu vou até recomendar, se eu posso fazer isso, né? O que é legal, e é só para a gente daí encerrar, só para dar uma indicação. Eu fiz uma pregação aqui no canal do YouTube da IBNU chamado Vida Realinhada, Cântico que se Propaga, né? Isso já tem alguns anos aqui na IBNU, foi, se não me falha a memória, em 2021. E exatamente essa questão, porque o capítulo 6 até o capítulo 12 de Isaías, eles formam uma unidade. E é muito interessante, porque o que você vai perceber é exatamente essa proposta no capítulo 6, de que, olha, eu não consigo falar, sabe, tipo, a música, a cântico no céu, os anjos estão louvando, mas Isaías fala, eu não consigo. E quando você tem, então, toda a transformação daquilo que Isaías vai propor, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, que vão ser uma série de profecias que ele vai fazer. Chega no capítulo 12 agora, Deus convida, através de Isaías a louvar e o povo a louvar. Ou seja, aquele Isaías que, no capítulo 6, olhou para a realidade do seu povo destruída, manchada pelo pecado, com lábios que não podiam nem sequer cantar, acompanhar esse coro divino de exaltação e louvor a Deus, chega no capítulo 12, não só ele canta, mas ele convida a nação a cantar junto com ele. Então, assim, por quê? Porque há uma restauração, há uma esperança, como o Dani colocou, há uma proposta divina de reaproximação,
E é marcante, porque então Deus se aproxima para trazer a graça, trazer a bênção para a vida das pessoas. Então, se você quiser, de repente, aí acompanhar essa mensagem aí, um pouco antiga, o nome é esse, Vida Realinhada, Cântico se Propaga. E vale a pena aí você conferir para você conhecer um pouquinho sobre essa estruturinha do capítulo 6 até o capítulo 12. Mas a gente vai chegando ao nosso fim aqui de mais um vídeo do Ministério Integre, o Ministério de Jovens da IBNU, e a gente quer convidar você, se você mora aqui em São Paulo, você vir participar com a gente. Todo domingo, às 9h30 e depois às 11h15, nós temos nosso culto e celebração presencial. E às 9 horas aqui no canal do YouTube da IBNU, nós temos a nossa celebração online. Você deve assistir aqui com a gente e participar com a gente. Dani, brigadão pela participação. Obrigado, foi um prazer aí, muita bênção a gente poder conversar sobre esses textos. Valeu, pessoal. Até sábado que vem. Tchau, tchau.